Olá, alunos! Vamos lá então para a nossa última aula desse módulo de Química Orgânica, certo? Hoje a gente vai continuar falando das reações, a gente vem falando já algumas aulas de reações orgânicas e essa aula vai ser mais uma aula de reações de compostos orgânicos, vai ser a nossa última aula e é uma reação bem simples, na verdade são duas reações que formam um grande grupo de reações, uma reação bem simples comparado com o que a gente viu, por exemplo, na última aula nas reações de esterificação. Hoje a gente vai falar de polímeros. Polímeros que são compostos que são formados por moléculas muito grandes de repetição. Normalmente formam plásticos. O isopor, por exemplo, é um polímero. Normalmente formam compostos sintéticos, mas também são presentes na natureza, por exemplo, na forma de proteínas, na forma de polissacarídeos, por exemplo. Qual, na verdade, a estrutura básica de um polímero? Então, vamos lá. São polímeros. Polímeros. De um jeito esquemático, de uma forma, fazendo um esquema, um polímero é como se fosse a repetição de diversas estruturas menores, diversas cadeias menores. Então aqui eu representei como um quadradinho uma cadeia, um pedaço de cadeia carbônica, um pedaço de molécula. Então este quadradinho são todos pedaços iguais de molécula. E o que acontece? Eu vou pegando cada um desses pedacinhos, então esse pedacinho de molécula, esse pedacinho de molécula, e vou ligando um ao outro. Cada um destes pedacinhos vai receber um nome especial de monômero. Então temos um polímero formado por vários monômeros. Cada um desses monômeros é um pedacinho de molécula, então eu pego um monômero, ligo num outro monômero, e ligo num outro monômero, e ligo num outro monômero, e vou ligando esses monômeros indefinidamente para formar uma cadeia muito longa, que forma uma molécula muito grande. Essa molécula muito grande é o polímero. A gente, levando isso para um ponto de vista mais prático, por exemplo, eu posso pegar uma glicose, ligar com outra glicose, ligar com outra glicose, ligar com outra glicose, ligar com outra glicose e formar uma molécula grande, chamada de amido, por exemplo. Então, moléculas biológicas podem ser polímeros. Podemos formar, por exemplo, um éster, que a gente vai ver daqui a pouco, com mais um éster, com mais um éster, com mais um éster, com mais um éster, e formar um poliéster, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Basicamente, a gente pode formar esses polímeros por dois tipos básicos de reação, que a gente vai chamar, obviamente, de reação de polimerização. Então, a gente tem dois tipos de reação de polimerização. Então, reações de polimerização, reações que formam polímeros, que formam aquelas estruturas de cadeias longas. A gente tem basicamente dois tipos. Primeiro tipo são polímeros formados por polimerização de adição, que a gente já vai ver. Segundo tipo de polimerização que a gente pode ter é polimerização por condensação. Então podemos formar polímeros por dois tipos de reação, por reações de adição e por reações de condensação. Formamos então as moléculas longas dos polímeros, ok? Vamos ver então a primeira dessas reações,
que é a reação. Então vamos lá, polimerização por reação de adição. Para a gente fazer um polímero por adição, a gente primeiro vai ter que definir quem que vai ser o monômero nessa reação. O que tem que ter um monômero? Ou o que tem que ter um composto para eu poder usar ele como um monômero numa reação de adição, formando um polímero? Ele tem que ter uma coisa que a gente já está acostumado. Ele tem que ter insaturações. Ligações duplas ou ligações triplas. E como é que eu vou formar esse polímero? Por exemplo, eu vou pegar o H2C, dupla C, H2. Como é que é o nome desse cara? Isso a gente já nessa altura do campeonato já está acostumado a fazer. Tem quantos carbonos? Tem 1, 2 carbonos. 2 carbonos match, et. Esse cara é o et, ligação simples em só carbonos e hidrogênios, é um hidrocarboneto, terminação de hidrocarboneto, O. É o eteno. O que eu vou fazer com o eteno? Eu vou passar ele por um processo que vai ser efetivamente a reação e ele vai ficar assim, ó, H2C. Simples. CH2. O que aconteceu com a ligação? Ó, eu tinha uma ligação dupla que virou uma ligação simples. Mas olha, o carbono está fazendo 1, 2, 3 ligações. Fica uma ligação aberta aqui. E aqui é a mesma coisa, olha lá. Então esse carbono faz 1, 2, 3 ligações. Fica uma ligação aberta ali. Então basicamente o que eu fiz? Eu tinha uma ligação dupla aqui, ó. Essa aqui é a segunda ligação. Eu quebrei ela e virei para fora. Aquela mãozinha que estava dada entre os carbonos, eu quebrei e abri. Ficou uma mão para cada lado. Olha só, então eu fiquei com uma unidade central aqui, olha só. Uma unidade central. Percebe isso? Uma região aqui, olha só. Com uma mãozinha para o lado de cá e uma mãozinha para o lado de cá. Agora eu posso pegar esta molécula e ligar com outra igual dela aqui. E aí eu vou ficar com uma estrutura mais ou menos assim, olha lá. Vai formar mais uma dessa unidade central de 2 carbonos que eu fiz aqui, igual essa, com outra mãozinha aberta. E eu posso ir fazendo isso até quando eu quiser, tanto para o lado de lá quanto para o lado de cá. E aí na ponta, completo com hidrogênios. Formei uma molécula grande. Uma molécula grande. Eu posso pegar, então, olha lá, para formar uma molécula grande, N etenos. E formar uma unidade estrutural que vai ser assim, olha lá. A ligação aberta, eu vou representá-la dessa forma. H2C simples, CH2, outra mãozinha aberta, olha, quantas vezes? N. Então, se eu pegar 2 etenos, eu formo uma estrutura de 2 monômeros. Se eu pegar uma estrutura de 3 etenos, formo uma estrutura de 3 monômeros. Todas essas moléculas, independente do número de etenos que elas têm, de monômeros que elas têm, perdão, vão ser chamadas de polímeros. Ok? Então, basicamente, o que eu preciso para formar um monômero numa reação de adição? Precisa ter ligações duplas ou triplas para eu poder quebrar e formar uma mãozinha de cada lado. Uma molécula vai dando a mãozinha solta que ela tem para outra e vai formar uma estrutura comprida, formada por vários monômeros. Essa estrutura formada por vários monômeros é um polímero. Tudo bem? Ok. Agora,
a gente vai ver o segundo tipo de reação de polimerização. O segundo tipo de reação de polimerização é uma polimerização que a gente chama de polimerização por condensação. Polimerização por condensação. E agora a gente vai ter que lembrar de uma coisinha que a gente viu antes. Na hora de definir quem vai ser o nosso monômero. Quem vai ser o nosso monômero? Eu vou usar, por exemplo, um éster. Eu vou pegar H3C, C dupla O, H, mais um álcool, OH, CH3. Isso formaria um éster, certo? Eu juntaria essas duas moléculas formando um éster. Agora, e se eu fizer o seguinte? Nessa ponta, eu colocar o álcool, a hidroxila. Eu formei, olha só, nessa molécula, numa ponta, eu tenho um álcool, na outra ponta, tem uma carboxila. Eu tenho dentro de uma única molécula as duas pontas que eu preciso para formar um éster. Então eu posso reagir duas moléculas dessa e vou reagir uma molécula dessa, então, olha lá, com outra igual ela. HO, C dupla O, OH. Junto essas duas pontas, formam um éster. E na ponta eu fiquei de novo com um álcool e uma carboxila. Posso reagir de novo uma outra molécula daquela aqui e vou reagindo. Eu formo uma esterificação, outra esterificação, outra esterificação, quantas esterificações eu quiser. Então, o que a gente precisa para fazer um monômero de uma reação de condensação? Ele precisa ter uma hidroxila numa ponta, qualquer coisa no meio e uma carbonila na outra. Uma carboxila na outra ponta. Hidroxila, carboxila. Então, esta carboxila reage com esta hidroxila e forma uma molécula com dois quadradinhos aqui, ó, com uma carboxila lá na ponta e uma hidroxila nessa ponta. E aí eu posso ligar outra, e posso ligar outra, e posso ligar outra. Então, os monômeros dessa polimerização por condensação podem ser formados por moléculas que têm uma hidroxila numa ponta, uma carboxila na outra, formando polímeros por esterificações sucessivas, formando poliésteres. Aquele do tecido de poliéster, ele é formado dessa forma. Agora, a gente pode fazer essa reação de outra forma. Esse monômero pode ter, por exemplo, em vez de uma hidroxila, uma amina. NH2, quadradinho, ou seja, o que vai ser característico do meu monômero, e a carboxila na outra ponta. Vai acontecer uma reação semelhante à que aconteceu com essa molécula. Essa molécula foi formando esterificações sucessivas, ou seja, uma esterificação do lado da outra,
juntando esses monômeros para formar um grande polímero. Eu vou poder fazer isso aqui também. Vou reagir da seguinte maneira, olha só. Eu vou pegar a amina de um monômero. O monômero está para lá. E vou ligar com a carboxila. Então aqui eu tenho dupla O, C, OH, de outro monômero. Junto então, olha só, um hidrogênio com um OH, sai água. E formo uma estrutura mais ou menos assim, olha lá. Nitrogênio, aqui o carbono com a carbonila. Nesse nitrogênio, um hidrogênio. Para lá, o monômero. Para cá, outro monômero. Essa função, para quem lembra o nome dela lá da aula de nomenclatura, é uma amida. Então formamos várias reações que formam amidas ou várias reações que formam ésteres para formar um poliéster ou uma poliamida. Tudo bem? Agora, como é que eu diferencio então uma reação de condensação para uma reação de adição? Vocês provavelmente não repararam, porque eu não falei também, né? Que tanto nessa reação de esterificação, quanto nessa reação que formamos uma amida, a gente tem perda de água. Então aqui sai água, aqui também sai água. Nas reações então de polimerização por condensação, seja ela formando poliésteres ou formando poliamidas, a reação libera água. O que não acontece naquela reação de adição, lembra que a gente só abria a mãozinha da dupla ligação ou da tripla? Então essa vai ser a grande diferença. Nas reações de condensação, em que a gente tem numa mesma molécula duas pontas reativas entre si e elas vão se reagindo sucessivamente, a gente tem perda de água. Na reação de adição, pelo contrário, a gente tem só a abertura de uma ligação π, que vai dar a mãozinha para as moléculas do lado. Nos dois casos, seja por condensação, seja por adição, a gente abre duas pontas reativas. Isso é importante na formação de um polímero. A ponta direita da cadeia e a ponta esquerda da cadeia tem que ser reativas entre si, para a gente poder ir formando mais ou menos como uma fila de pessoas de mão dada. Se eu tiver de braços cruzados, eu não posso entrar no meio disso. Eu preciso abrir as mãos e formar duas pontas reativas. E aí a gente vai enfileirando os monômeros um do lado do outro para que essa molécula fique grande, como se a gente fosse uma fila de pessoas de mãos dadas. Essa molécula grande é o polímero. Tudo bem? Então, recapitulando: polimerização, reação que formamos, são reações que formam polímeros, que são moléculas grandes formadas pela repetição de subunidades que a gente chama de monômeros. Essas reações podem acontecer de duas formas, por adição ou por condensação. As reações de adição precisam de uma dupla ou tripla ligação para a gente abrir e formar as duas pontas reativas. As de condensação têm duas funções reativas entre si nas pontas, que vão ligando uma com as outras, podendo formar poliésteres ou poliamidas. Tudo bem? Gente, esse foi o nosso curso de Química Orgânica, a nossa aula de polimerização para finalizar. Eu sei que é uma aula, para quem já estudou todo o resto do curso, essa aula é bastante tranquila, já conhece todos os tipos de reação, todas as funções, todos os nomes. É uma questão de apresentar os polímeros para vocês.
Eu espero que vocês tenham aproveitado muito bem esse nosso curso, que tenham um grande sucesso no vestibular e continuem estudando e continuem estudando sempre. Obrigado pela atenção de vocês e até um outro curso. Bom, se você assistiu a aula e ainda ficou com alguma dúvida, você pode entrar em contato com a gente aqui pelo duvidas@quinapse.com.br e escrever no assunto do seu e-mail química, o título da aula. Enviar a sua dúvida, a gente vai tentar sanar ela o mais rápido possível. Obrigado e até a próxima.